tranquilo? Como é que vocês estão? Beleza? Hoje nós vamos introduzir um estudo aí, a hidrodinâmica, beleza? Vamos falar um pouquinho de fluidos em movimento, ou seja, nós temos um fluido escoando. Nós vamos falar um pouquinho da equação da continuidade e também vamos definir o que é vazão e falar um pouquinho da equação de Bernoulli, beleza? Vamos lá então? Olha só, primeiro nós vamos trabalhar aqui com um fluido ideal. Que parada é essa, professor? Que fluido ideal é esse? É um fluido a qual a densidade dele não pode ser alterada, ou seja, ela é a mesma, ela é homogênea em todos os pontos, ok? Então esse fluido ele tem que ser incompressível, portanto aqui nós vamos falar de líquidos e ainda é um líquido incompressível, tá bom? Olha só, primeiro vamos definir aqui o que é vazão. Vazão, que vamos representar aqui por Z maiúsculo, beleza? Olha só, aqui a gente tem um tubo, né, que sofre um estreitamento aqui, um estrangulamento aqui, né, nessa parte da direita aqui, certo? Bom, se a gente pegar uma seção transversal desse tubo, deixa eu desenhar aqui uma seção transversal de vermelho, ó, peguei aqui uma seção transversal. Se esse tubo está escoando, né, da esquerda para a direita, um certo volume vai atravessar essa seção transversal. E se a gente pegar, cara, esse volume que atravessou aquela seção transversal, um ΔV, né, e dividir pelo tempo que esse volume levou para atravessar essa seção transversal, nós temos a vazão de escoamento desse fluido representado por Z. Tá? Então é a variação do volume que atravessou ali aquela região, aquela seção transversal em um determinado tempo. Logo, se a definição de vazão é ΔV por ΔT, a unidade de vazão, quando a gente coloca entre colchetes assim, nós estamos referindo à unidade, né? Vai ser uma unidade de volume, que no sistema internacional é um metro cúbico, dividido por unidade de tempo, no sistema internacional é o segundo. Logo, a unidade de vazão do sistema internacional é o metro cúbico por segundo. Então, por exemplo, imagine que esse tubo aí, né, o líquido está escoando numa vazão de 2 metros cúbicos por segundo. Significa que cada segundo vai atravessar em qualquer parte desse fluido aí 2 metros cúbicos, ok? Fácil, né? Muito tranquilo aqui definir essa grandeza vazão. Agora, olha só, se a gente pegar, vamos pegar uma outra seção transversal aqui, né? E vamos chamar a distância entre essas duas seções, eu vou chamar essa distância aí de ΔS, beleza? A distância que o fluido percorreu ali, né? E essa seção transversal, ela tem uma certa área, né? Bom, se a gente, vamos descer um pouquinho aqui, ó. Se a gente pegar essa área e multiplicar por ΔS, o que a gente tem, hein? A área da base vezes, né, esse deslocamento aqui, a gente vai ter a variação do volume. Concorda comigo? A área da base vezes a altura é o volume, né, que atravessou aqui um determinado tempo. Então, se a gente substituir aqui na definição de vazão, a gente vai ter a variação do volume, que vai ser o nosso ΔS, vezes a área da seção transversal, dividido pelo tempo que esse fluido levou para atravessar, para percorrer, né, esse certo volume aqui, ΔV. Agora, o que representa essa grandeza aqui, ó, ΔS por ΔT, hein? Ah, isso aqui a gente conhece bem, né? Distância por tempo é o que a gente chama de velocidade. Então, ΔS por ΔT é a velocidade que esse fluido está escoando aqui, ó, certo? Vezes a área da seção transversal. Então, a gente pode também definir a vazão dessa maneira. Vazão vai ser a velocidade de escoamento do fluido vezes a área da seção transversal. Agora, com essa equação, a gente consegue responder o que acontece nesse estrangulamento aqui, nessa redução do diâmetro do tubo, né? Se Z igual a V
vazão é igual a velocidade vezes a área de escoamento, né, a área da seção transversal. E se esse fluido ele é incompressível, você concorda comigo que se entrar nesse tubo uma vazão de 2 metros cúbicos por segundo, tem que sair desse tubo 2 metros cúbicos por segundo também. Concorda comigo? Se esse recipiente, esse tubo aí, ele não está furado e esse líquido ele é incompressível, a densidade dele não muda, obviamente se entrar ali 2 litros em 1 segundo, tem que sair 2 litros em 1 segundo também, certo, senhores? Então a vazão ela tem que ser constante, né? Esse cara aqui ele é constante, mas o que aconteceu com a área da seção transversal? Ela reduziu, né? Essa área aqui, ó, ela é menor do que antes. Se a área reduz para esse produto aqui ser uma constante, o que tem que acontecer com a velocidade de escoamento? Tem que aumentar. Essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Então, quando você tem um tubo e você estrangula ele, você reduz o diâmetro, a velocidade de escoamento desse tubo tem que aumentar, né? A gente observa isso, por exemplo, na mangueira de jardim. Para você ter um alcance maior com a água, o que você faz ali na boca da mangueira? Você estrangula ela, coloca o dedinho ali, você está reduzindo a área da seção transversal, a velocidade de escoamento aumenta e você consegue atingir uma distância maior, beleza? Vamos falar agora um pouquinho da equação de Bernoulli. Qual será que vai acontecer com a pressão desse fluido com o fato da velocidade ter sido alterada, hein? Vamos falar agora. Olha só, imagine que nós temos aqui esse tubo com esse formato estranho aqui, né? O fluido ele tem que subir um pouquinho, depois ele tem um estrangulamento aqui. Vamos definir aqui uma referência para a gente trabalhar aqui. Vou colocar aqui embaixo nossa referência, tá? E o fluido aqui embaixo ele tinha uma certa altura, tá? E aqui ele tem outra altura. Vamos chamar essa altura aqui de H1 e eu vou chamar essa altura aqui de H2, beleza? E aqui a gente tem o nosso fluido incompressível que está escoando aqui ao longo desse tubo. Bom, eu não vou deduzir aqui a equação de Bernoulli, ela vem da conservação de energia. Essa aula ela foi preparada para uma turma de primeiro ano e as grandezas físicas que aparecem nessa equação, no desenvolvimento dessa equação, nós vamos estudar no segundo ano, onde nós vamos ver energia, você trabalha energia potencial gravitacional e energia cinética. Por isso eu não vou deduzir aqui a equação de Bernoulli, mas vamos observar a equação para a gente ver uma consequência no fato da velocidade aumentar com a pressão. O que acontece que é importante, já que estamos trabalhando com fluidos aqui. Ok? Então vamos lá. A equação de Bernoulli é a seguinte. A pressão no ponto 1, vamos chamar aqui esse ponto 1, tá? Só que ponto 1 e aqui eu vou chamar de ponto 2, beleza? A pressão no ponto 1 mais a densidade desse líquido, gravidade, vezes a altura no ponto 1, mais a densidade vezes a velocidade de escoamento dele no ponto 1 ao quadrado sobre 2, isso tudo aqui tem que ser uma constante, né? Aqui vem da potencial gravitacional, junto com a cinética, a conservação de energia, que tem que ser igual a P2, a mesma coisa do outro lado, densidade, gravidade e altura 2, mais a densidade, velocidade de escoamento no ponto 2 ao quadrado, dividido por 2. Mas agora, olha só, se esse tubo, né, ele não sofre esse desnível, vamos supor que ele permanece no mesmo nível como no tubo da figura acima, né? Olha só o que acontece. O H1 ele vai ser igual o nosso H2. Portanto, a gente pode cancelar esses termos aqui, né? A gente pode passar para lá subtraindo.
se o tubo de escoamento ele não sofre um desnível, tá? Se ele está na horizontal. E aí a gente fica que P1 mais a densidade do nosso fluido vezes a velocidade de escoamento ao quadrado dividido por 2, isso daí tem que ser uma constante, né? Porque isso tem que ser igual em todos os outros pontos. E aí a gente pode observar a partir dessa equação que se a velocidade de escoamento ela aumenta, sabendo que a densidade desse fluido é constante, o que acontece com a pressão, senhores? Ela reduz, a pressão fica menor pelo fato do fluido estar escoando com a maior velocidade. Isso é sensacional, a gente consegue explicar diversos fenômenos percebendo aqui na equação de Bernoulli que se a velocidade aumenta, a pressão ela reduz. Quer ver? Vamos citar alguns exemplos aqui. Se você pegar uma folha, pega uma folha aí de papel, se você soprar em cima dessa folha, ela sobe. Se você sopra em cima, ela sobe. Por exemplo, você põe a folha aqui embaixo, ó, e sopra em cima, ela vai levantar. Por quê? Em cima da folha nós tínhamos a pressão atmosférica, embaixo também, certo? Pressão atmosférica. Quando a gente sopra, a velocidade de escoamento do fluido aumenta, a pressão reduz. Logo, a pressão embaixo será maior do que em cima. E aí tem uma força resultante vertical para cima que faz a folha subir. É igual isso que explica o fato de um avião conseguir voar, né? A força de sustentação de um avião, se a gente observar, ela aparece nessa força devido ao perfil da asa do avião. Se a gente observar o perfil da asa de um avião, né? Ela força o fluido a escoar mais rápido em cima da asa, né? A velocidade do ar em cima da asa de um avião é maior do que embaixo. E aí, se a velocidade aumenta, a pressão cai, então a pressão embaixo da asa é maior do que em cima, aparece uma força resultante para cima que sustenta o avião. Quer ver um outro exemplo legal? Quando bate o vento no telhado de uma casa, a gente observa que se a velocidade do vento for elevada, as telhas elas podem ser arrancadas, né? Por que isso acontece? Tem gente que acha que é porque o vento vai bater embaixo da telha e vai empurrar ela para cima. Não, isso não é transferência de momento. O vento, quando ele passa em cima da telha, o que acontece? A pressão cai, que a velocidade é maior do que embaixo, né? Porque a casa fecha a telha embaixo, então você não tem velocidade de escoamento embaixo. Como ele passa em cima mais rápido do que embaixo, a pressão em cima é menor do que embaixo, parece uma força resultante para cima que faz a telha decolar. Por isso que a telha ela é arrancada, né? A gente também pode citar a chaminé, né? Se a gente pegar, por que a fumaça, né? Num fogão a lenha, por exemplo, qualquer tipo de chaminé, né? Por que a fumaça aqui ela sobe e depois ela sai aqui por cima, hein? Bom, porque o vento é maior em cima, a velocidade aqui do vento é maior do que embaixo. O que acontece? A pressão em cima é menor, embaixo maior, que empurra essa fumaça e ela é forçada a subir rapidamente. Você pode pensar assim, não, mas é porque a fumaça é mais quente, o ar quente sobe. Sim, mas isso é um processo lento, né? E quando a gente observa a chaminé de um fogão, rapidamente a fumaça vai escoando porque a pressão em cima ela é menor do que embaixo. Então a gente pode citar um monte de exemplos aqui, a força Magnum também, né, que aparece quando a bola de futebol faz um efeito. Isso é porque você chuta ela de forma que ela vai rotacionar, então você tem uma velocidade relativa diferente nas extremidades da bola, já que ela tem uma velocidade de translação, né? Então você tem uma velocidade resultante diferente. Naquele ponto que a velocidade é maior, a pressão é menor, a pressão atmosférica é menor, então você tem uma força resultante que aparece como centrípeta, né? Por isso que a bola ela vai fazer uma curva. Beleza, senhores? Então foi isso a aula de hoje. Um beijo para vocês, espero que tenham gostado. Aproveite e se inscrevam lá no meu canal, tá bom? Valeu, galera, até mais, tchau.